estamos vivendo na modernidade e esta modernidade, o homem, desde o momento que ele começa a desenvolver, foi impregnado dele uma cultura que ele vive para o trabalho e para as coisas supérfluas. Em decorrência disto, o homem ele deixou de pensar, ele deixou de ter uma filosofia de vida e ele não sabe mais qual é o seu objetivo durante este curto período de nascimento. Assim sendo, o nosso assunto de hoje é justamente mostrar os vieses filosóficos com o objetivo de nós tomarmos conhecimento destes paradigmas para que nós possamos analisar e tomarmos uma posição ou escolhermos uma filosofia de vida para que o nosso comportamento, o nosso querer, o nosso pensamento, o nosso agir esteja em harmonia com uma corrente filosófica. Então, assim sendo, nós podemos dizer que nós temos três grandes arquétipos filosóficos. O primeiro arquétipo é o arquétipo metafísico. É aquele que a pessoa acredita na existência de Deus. O segundo arquétipo filosófico é justamente o arquétipo materialista, que a pessoa nega a existência de Deus e a consciência é o produto da resultante dos neurônios. Quando o corpo morre, a consciência também desaparece com o próprio corpo. E o terceiro viés é o viés relativista, que é fundamentado que a verdade é aquela verdade que é útil para mim durante este período de vida. Diante destas três linhas, nós vamos discutir o viés dentro de cada um destes arquétipos filosóficos para que nós possamos compreender com maior profundidade. Dentro do arquétipo metafísico, daquele que acreditamos que o homem tem uma consciência morfogenética, que possui uma alma e que sua essência ela não termina com a morte do corpo, que o corpo é apenas uma manifestação de uma consciência que está associada a uma estrutura maior e muitas vezes desconhecida. Então, dentro do arquétipo mecanicista, a primeira corrente chama teocêntrica. A corrente teocêntrica parte da base que tudo o que acontece é devido à vontade de Deus. Deus criou o universo, Deus criou o mundo, Deus criou a natureza, Deus criou o homem e nenhuma folha da árvore cai se não for a vontade de Deus. Esta corrente teocêntrica acredita que se você está doente é porque Deus quer que você esteja doente. Se você é pobre é porque Deus quer que você seja uma pessoa pobre. Se você é rica é porque Deus quer que você seja uma pessoa rica. E nós não julgamos a vontade de Deus dentro da corrente teocêntrica, porque o ser humano não tem capacidade nenhuma de discernir os grandes objetivos da divindade. Depois da corrente teocêntrica, nós temos a corrente autorreferencial, que é totalmente diferente da corrente teocêntrica. A corrente autorreferencial também é uma corrente metafísica. Ela parte do princípio
que nós temos uma essência e esta essência possui a verdade. E a partir do momento em que nós nascemos, foi elaborado um elo com os costumes, com a cultura do espaço-tempo que nós vivemos. Então, o grande objetivo é a introspecção para que esta essência, este eu, esta alma possa emergir e espelhar no plano material a vontade do infinito. É uma corrente baseada no conhecer a si mesmo. Quem é você? O que você está fazendo aqui neste plano tridimensional? Qual é o seu objetivo de vida? Então a corrente autorreferencial, ela procura a verdade não nos livros, não nos estudos, não na observação empírica ou científica. Ela busca o referencial da verdade dentro de si mesmo, procurando ser uma pessoa ética, isto é, uma pessoa que espelha as suas ações através de sua própria análise, de sua própria introspecção. A terceira corrente, chamada nihilista, dentro do arquétipo metafísico, é uma corrente muito forte que parte do pressuposto que o ser humano é um ser inacabado. Não é um ser pronto. É um ser que ainda está em desenvolvimento em direção ao infinito. E por ele ser um ser inacabado, ele não tem capacidade de dizer o que é certo e o que é errado, de dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Assim sendo, o nihilista, ele fica sendo uma pessoa indiferente. Ele tem consciência que é um ser inacabado. E por ter essa consciência que ele é um ser inacabado, ele não toma nenhum posicionamento a respeito da verdade ou da não verdade. Ele fica indiferente, ele fica passivo, ele simplesmente se torna uma pessoa que não se opõe a nada, visando o seu próprio crescimento em direção a algo maior. Eles pensam que uma própria semente de uma árvore, ela é inacabada. E se ela for pensar, se ela for tomar decisões, ela nunca vai desabrochar, nunca vai ser uma árvore. Ela simplesmente deixa acontecer. Depois da corrente nihilista, dentro do aspecto metafísico, nós temos a corrente racionalista. A corrente racionalista, ela parte do pressuposto que Deus fez tudo, inclusive as leis da natureza. A corrente racionalista metafísica, ela parte da base que existe Deus, que existe a alma, que existe a imortalidade e que as leis da natureza são manifestações diretas da vontade de Deus. Assim sendo, ele vai utilizar a razão para desvendar as leis da natureza, vai estudar a materialidade com o grande objetivo de compreender e de entender Deus. Ele vai usar a sua racionalidade, usar o seu pensamento, usar as suas vontades, a sua pesquisa dedutiva, empírica, com o único objetivo de entender e de compreender a divindade. Finalmente, nós temos também uma corrente chamada adamista, que é uma corrente metafísica, que é baseada na ideia do paraíso, onde um homem ele vivia nu, ele não tinha vergonha do seu corpo, ele não tinha vergonha dos seus órgãos genitais, ele não tinha vergonha daquilo que Deus criou. Então a corrente adamista é uma corrente nudista
que procura viver totalmente dentro da natureza, não usando roupa, alimentando de vegetais, habitando uma moradia muito simples e justamente junto com a natureza, as cachoeiras, as matas, sem roupa, usando o mínimo de roupa possível e mesmo sem roupa, e ingerindo comidas que não sejam cozidas, eliminando-se totalmente a carne e vivendo apenas de vegetais. É uma corrente metafísica. E a última corrente metafísica é a corrente bíblica. Esta corrente bíblica acredita que os livros sagrados, ou a Bíblia, é a manifestação da vontade de Deus. Então, esta corrente, as pessoas que estão nessa corrente, estudam a Bíblia e procuram ter um comportamento ditado pela Bíblia. Não procuram analisar a Bíblia, procuram simplesmente seguir o que está escrito na Bíblia. Geralmente a corrente bíblica segue ao pé da letra o que está escrito no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Vamos dar um exemplo, que tem uma passagem do Novo Testamento no qual um rapaz chega perto de Jesus e pergunta como poderá segui-lo. Jesus disse simplesmente: vai, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e depois me siga. Então a pessoa bíblica, ela não é uma pessoa que acumula riqueza, não é uma pessoa que vive na luxúria, é uma pessoa que vive justamente com o essencial e com a mente voltada para os ensinamentos que estão constantes na Bíblia. Assim, nós terminamos a primeira fase, que é uma análise bastante superficial dos arquétipos metafísicos, onde passamos pelo arquétipo teocêntrico, onde Deus é a verdade, o autorreferencial, onde você busca a verdade dentro de si mesmo, o aspecto nihilista, onde você é um ser inacabado, onde você não elabora nenhum tipo de conceito do certo e do errado. O racionalista é aquele que procura compreender Deus através da natureza. E o adamista é aquele que busca viver mais próximo possível dentro da natureza, utilizando moradias muito simples. O bíblico é aquele que acredita que a verdade está na Bíblia. Eu tinha me esquecido de uma corrente muito importante, que é a corrente da iluminação divina. Esta corrente da iluminação divina diz o seguinte: Deus dá a graça. Deus salva pela graça. Você não é os seus atos que vão te salvar. Você pode ser uma pessoa ruim, você pode ser um assassino, você pode ser uma pessoa que se alimenta de carne, ou também você ser uma pessoa que vive na igreja e vive rezando, mas a salvação é pela graça divina. E a graça significa aquilo que Deus te dá de graça, sem nenhuma recompensa. Quer dizer, Deus não precisa te dar a salvação, é porque você foi bom ou porque você foi mal. Ele te dá a salvação porque a salvação é uma graça, é aquilo que Deus te dá de graça. Então, assim, nós terminamos o primeiro nível da corrente metafísica e vamos discutir agora a corrente materialista.